Bom, é o seguinte, hoje tá rolando o julgamento do Bolsonaro, mas antes de mais nada, é bom a gente compreender quais foram os crimes que ele cometeu, assim, e pelos quais ele está sendo julgado. Então vamos entender aqui no vídeo do Meteoro quais são as acusações contra o mito? Vamos lá! A primeira lição do Manual do Golpe de Estado deveria ser: se for dar um golpe de Estado, é melhor ele funcionar. Porque quando falha, o dia seguinte costuma ser longo para quem tentou subverter as regras do jogo. Você atirou no rei, mas não mirou na cabeça. Está em péssimos lençóis. Fica pior se você for Jair Bolsonaro, um ex-presidente da República que durante anos parece ter alimentado secretamente o plano de ir em cana. Até já conseguiu, por 15 dias na década de 80, quando, de acordo com as normas... Eu lembro que eu fiz vídeo pro TikTok aí antes de eleição, sobre o fato do Bolsonaro ter sido preso já. E meu irmão, cara, a repercussão foi assim, ao mesmo tempo incrível, porque muita gente realmente não sabia que ele já havia sido preso. E a ideia do vídeo era exatamente essa, de desmistificar essa história de moralismo que se pregava. E ao mesmo tempo a passada de pano, né? Mas e o PT? E o PT roubou trilhões, né? Normas do Exército, cometeu uma infração disciplinar. Na época, o então capitão publicou um artigo na revista Veja reivindicando melhores salários para a tropa. Um ano depois, contudo, Bolsonaro já era acusado de coisa bem mais grave: ser um dos autores de um plano para explodir bombas em quartéis do Rio de Janeiro. Não, e assim, se você parar pra pensar, olha que contraditório, né? Porque o argumento desses caras, quando iam lá pro Congresso pra puxar saco de general Ustra, era falar que a Dilma aí era de grupo terrorista. Mas foi o Bolsonaro que planejou aí bomba em quartel, maluco. Na época, a justiça militar, que nunca foi famosa por ser lá muito justa, considerou que planejar atentados terroristas era um crime menor e Bolsonaro saiu ileso. Logo depois, ele entrou para a política, mas seguiu com a firme disposição de alongar cada vez mais sua ficha corrida. Ainda na década de 90, seu gabinete na Câmara dos Deputados institucionalizou os esquemas de rachadinha. Rachadinha vem daí. Cali! Finalmente achei você, só te via pelo TikTok. Bom dia, Cali. Seja muito bem-vindo, estamos começando. Que consiste basicamente em desviar dinheiro público que deveria pagar salários de funcionários. Puta, galera, esse é um esquema do cacete, né? Cara, e eu vou falar pra vocês, isso é muito comum. Os caras, esse rolê de, principalmente nos interiores, né? O político vai ali atrás de voto, ele encontra pessoas que são líderes de comunidade, gente que tem influência e fala, me ajuda. E aí, em troca, ele oferece alguma coisa. Em muitos casos, são cargos de confiança. Então, ele chega pro cara e fala, beleza, se você me ajudar e eu, por acaso, for eleito, você vai ser aqui um assessor de alguma parada, esses lances de portaria, você vai ganhar o salário X. Só que aí tem o esquema 2, né, que é, você vai receber o salário X, só que parte desse salário você vai devolver pro cara sobre vários argumentos. Um dos argumentos que eu já ouvi falar, tá, é o argumento de que, como o político prometeu cargo pra muita gente, obviamente ele não vai ter como pagar todo mundo, ele não tem como colocar todo mundo pra trabalhar pro Estado, o que ele faz? Ele vai pegando um punhadinho de cada um, então a pessoa ia receber um salário de, 3 mil reais, então ela vai ter que devolver 500 reais, então ela só vai receber 2.500. E esses 500 reais que ela pegou dela e de várias outras, ela junta, faz um caixa, 10, né? E com essa outra grana, teoricamente, ele vai pagando aquela galera que ajudou, contribuiu com a campanha do cara por fora, né? São casos que eu já ouvi falar, seu juiz. Então é punk, tá? O arranjo era comandado pela então esposa de Bolsonaro, Ana Cristina Vale. E isso quem diz não é a gente não, é um amigo de longa data do ex-presidente, o funcionário aposentado da Marinha Mercante Valdir Ferraz, conhecido como Jacaré. Em janeiro de 2022, numa entrevista para a revista Veja, ele afirmou: o Bolsonaro deixou tudo na mão dela para ela resolver. Ela fez a festa. Infelizmente é isso. Ela que fazia, mas quem é que assinava? Quem assinava era ele. Ele vai dizer que não sabe? É batom na cueca. Como é que você vai explicar? Ele está administrando. Não tem muito o que fazer. Enquanto era só um político do... Inclusive, de novo, esse era mais um argumento que sempre usaram na época do Lula e do escândalo do Petrolão, não, né? Um desses escândalos do Mensalão.
Que o argumento que falava é assim, ó, todo mundo à volta do Lula tá envolvido de alguma forma e só o Lula não sabia, não é estranho, né? Olha que curioso. Baixo clero, Bolsonaro e a família foram livres para desviar salários, sonegar impostos, esculhambar a democracia, defender tortura e sabe Deus mais o quê. Mas Bolsonaro pode ter dado um passo muito maior do que a perna quando se elegeu presidente e, para não perder a viagem, decidiu cometer todos os crimes que estavam ao seu alcance. Agora o cerco parece estar finalmente se fechando. Atualmente, 16 processos contra Bolsonaro tramitam no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. São eles que podem deixar o ex-presidente inelegível por até 8 anos. Nesses processos, Bolsonaro é acusado de, durante a campanha eleitoral, cometer crimes como abuso de poder econômico, abuso de poder político e abuso do uso dos meios de comunicação. Ele teria se aproveitado do cargo e da estrutura da presidência da República em benefício próprio. De todas essas ações, 2 têm o maior poder de fogo. A primeira é movida pelo PDT de Ciro Gomes e cita a reunião que Bolsonaro organizou em Olha o Ciro, hein? julho de 2022 com embaixadores estrangeiros para basicamente atacar ministros do STF e o sistema eleitoral. Cara, mas olha que doido, para pensar, o cara reuniu um monte de embaixador, meteu o PowerPoint igual o Dallagnol e meteu o louco. O Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014. Em plena campanha Bicho, e pensar que tudo isso começou com a viagem do Aécio Neves, né? política, o encontro foi transmitido por canais oficiais do governo, como a TV Brasil e pelas redes sociais. Mais recentemente, foi incorporada a esse processo a famosa Minuta do Golpe, encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça Porque não basta dar golpe, os caras têm que fazer um documento. Ai, os caras são tão amadores às vezes, sabe? Anderson Que eu fico Torres, impressionado. que ficou meses preso por isso. Com o documento, o bolsonarismo pretendia reverter o resultado das eleições e instaurar na sede do TSE o chamado Estado de Defesa. Já a segunda ação na Justiça Eleitoral, com potencial para enterrar a carreira política de Jair Bolsonaro, foi movida pelo PT. Ele contesta o chamado pacote de bondades, que o então presidente liberou a toque de caixa no ano passado, numa tentativa meio desesperada de garantir a reeleição. Não, tem um dado que mostra que ali, poucos dias antes da eleição, a quantidade de benefício liberado foi, assim, absurda. E aí, logo depois da eleição, a quantidade de benefício liberado foi, tipo, 0, tá? Ele literalmente represou o rolê, mano. O pacote incluiu, entre outras coisas, a incorporação de 500 mil famílias no Auxílio Brasil, a liberação de crédito consignado para a população de baixa renda e o relançamento de um programa de renegociação de dívidas na Caixa Econômica Federal. A possível perda dos direitos políticos por conta dos processos no TSE, no entanto, é apenas um chuvisco perto do temporal que cada vez mais parece que vai acertar em cheio o ex-chefe do Poder Executivo. Só na primeira instância, ele acumula pelo menos outros 10 pedidos de investigação. A maioria trata de falas feitas durante as manifestações de 7 de setembro de 2021. À época, Bolsonaro fez ameaças contra o Supremo, estimulou seus apoiadores a descumprir. E a pergunta é, vocês aí, vocês já conseguiram migrar a cabeça de vocês e serem capazes de comprar uma camisa verde e amarela de novo? Em decisões judiciais e disse que só sairia morto da presidência. Sobrou também tempo para xingar Alexandre de Moraes. Esse aí. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Só tem maluco. Canalha. Bicho, que página da nossa história, né? Que página. Outras Olha lá aqui, peraí.
Olha lá quem tá no palco com ele. Esse aqui é o maluco Jovem Pan, né? Se eu não me engano. E aqui, olha, o Malafaia, bicho. Malafaia que disse que vai fazer greve de fome caso o Bolsonaro seja condenado, hein? Vocês viram esse rolê? Outra ação, que diz respeito a uma motociata organizada em Orlando, na Flórida, acusa Bicho, o maluco foi fazer motociata na Flórida, lá em Santa Catarina do Norte. o Bolsonaro de crime de responsabilidade e prevaricação. Na ocasião, ele tinha viajado aos Estados Unidos para, pelo menos em tese, participar da Cúpula das Américas. Nas ruas, foi acompanhado pelo blogueiro Alan dos Santos, considerado foragido da justiça brasileira. Ainda na primeira instância, Bolsonaro responde a acusações de racismo e é alvo de 2 queixas-crime por difamação e injúria, movidas respectivamente pelo deputado Orlando Silva e pela ex-presidente Dilma Rousseff. Que É no história. STF que correm as investigações que, um passo por vez, podem levar Bolsonaro à cadeia. Atualmente, ele precisa lidar com 6 inquéritos no tribunal. Um deles investiga sua participação em uma milícia digital que teria como objetivo derrubar a democracia. O caso tem a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que, há algumas semanas, ordenou uma busca e apreensão na casa do ex-capitão do Exército, em Brasília. A mesma operação apreendeu celulares e prendeu alguns de seus assessores. Tudo para averiguar possíveis fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro e também de sua filha Laura, de 12 anos de idade. Por isso, Bolsonaro pode responder pelo crime de corrupção de menores, além de outros 4: uso de documento falso, infração de medida sanitária preventiva, inserção de dados falsos em sistema de informação e, eventualmente, associação criminosa. Cara, que doido, né? Ó, eu lembro que quando o Bolsonaro tava aí no governo, se tinha um crime que gelava ele acima de qualquer outro, era qualquer coisa que fosse passivo de trazer o impeachment pra ele. Não sei se vocês percebiam isso, mas, cara, qualquer coisa que corroborava uma ideia de impeachment, meu irmão, ele fazia acordo o que fosse possível. O medo do cara sempre foi, me parece, um medo de uma popularidade negativa, né? Assim, é curioso. E assim, popularidade negativa não de todo mundo, porque afinal de contas, agir como ele age, ele também demonstra que tá pouco se fudendo pra popularidade negativa, de certo modo. Ou pelo menos para aquilo que nós consideramos negativo. Mas essa corroboração de tipo, aí, ó, você perdeu a sua moral política, né? Moral política não, tipo assim, você perdeu a sua posição política, era isso que deixava ele assim com o cu na mão, cara. Em tese, o pacote todo pode render até 13 anos de cadeia. Existe ainda a possibilidade, embora remota, de Bolsonaro ser processado pelos norte-americanos. Ao que tudo indica, a fraude foi cometida para garantir sua entrada nos Estados Unidos. É verdade. Para onde ele foi no fim do ano passado, um dia antes de terminar o mandato. De qualquer forma, o fato é, quando Bolsonaro acordou com as batidas da Polícia Federal na porta de casa, muita gente reavaliou as chances que ele tem de seguir leve e solto por aí. Na Folha, o jornalista Fábio Zanini escreveu: A impressão que fica é que o terreno está sendo lentamente preparado para um cerco definitivo ao ex-mandatário, o que leva à consequência mais séria da operação: o fim da fantasia de que sua prisão é uma impossibilidade completa. Também no STF, Bolsonaro foi incluído no inquérito que apura quem foram os mentores intelectuais da tentativa. E o pior é que se a gente parar pra pensar, né? Tipo assim, não dá pra simplesmente você, tipo assim, ó, do dia pra noite, prendeu. A gente precisa parar pra analisar que mesmo no caso do Lula, quando o Lula foi preso, foram anos de notícias batendo no PT e no Lula o tempo todo. Foram anos de aquele famoso duto atrás do William Bonner com o logo do PT, né, cuspindo dinheiro. Era mensalão, petrolão, tá? Todo um lance de corrupção durante anos. Por quê? Porque você precisa ir solapando a imagem do cara ao longo do tempo para ficar mais plausível quando ele for preso, ou teoricamente for preso. Eu acho que a gente está vendo algo parecido, de certo modo, se desenhar com o Bolsonaro. Ainda que eu não tenha essas expectativas de prisão, tá? Eu sou completamente cético em relação à política no Brasil, no sentido de punição. Mas o caminho geralmente é esse mesmo. Você vai solapando essa imagem política do cara
É claro que depois que ele sai do poder é muito mais fácil, porque fora do poder, o cara realmente vai ali para as sombras, de certo modo, né? Consequentemente, acaba tendo menos voz do que tinha quando estava no poder. Enfim, será que vem aí? Tentativa de golpe em 8 de janeiro. 2 dias depois do quebra-quebra em Brasília, ele publicou um vídeo no Facebook colocando em dúvida o resultado da eleição passada. Retirou do ar poucas horas depois. Por que será? Em depoimento à PF, o ex-presidente deu uma desculpa meio esfarrapada. Alegou que postou o vídeo sem querer, quando estava sob efeito de remédios. É bom estar com a farmácia abastecida. Pelos ministros da mais alta instância da justiça brasileira, Bolsonaro ainda é investigado por tentar contrabandear 16 milhões e 500 mil reais em joias da Arábia Saudita, estimular a desinformação durante a pandemia, inclusive associando a vacina ao risco de AIDS, vazar informações sigilosas de um inquérito que apurava um ataque hacker ao TSE e por interferir na Polícia Federal. Olha aí o Sérgio. Conforme denunciou seu próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando estava de saída do governo. E isso sem falar do processo em que é réu por incitação ao estupro e injúria. O caso remete a 2014, quando ele declarou na Câmara e também em uma entrevista ao jornal Zero Hora Esse negócio ainda tá rodando também? que a deputada Maria do Rosário era muito feia e só por isso não merecia ser estuprada. Fica aí, Maria do Rosário, fica! Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir! A propósito, Bolsonaro já foi condenado pela Justiça Paulista a pagar uma indenização de R$35 mil por danos morais à jornalista Patrícia Campos Melo. O que ele fez foi insinuar que a repórter teria ofertado sexo em troca de informação, quando trabalhava em uma matéria que denunciou esquemas de disparos em massa no WhatsApp. Ela queria um furo, ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. Mas não é só por conta das ações que tramitam no Brasil que Bolsonaro precisa colocar as barbas de molho, só por garantia. Ao todo, 6 denúncias correm contra ele no Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Haia. A primeira por crimes contra a humanidade e incitação ao O Tribunal Penal de Haia faz alguma coisa mesmo? Rola alguma coisa? genocídio dos povos indígenas. Manda prender? Foi protocolada em novembro de 2019 pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. A última, de maio do ano passado, é a iniciativa de entidades internacionais e aponta a responsabilidade de Bolsonaro pelo aumento do desmatamento na Amazônia e pela elevação da emissão de CO2 no planeta. Por que será? Até mesmo o MBL, Movimento Brasil Livre, recorreu à Haia no final de 2021. Cara, se juntar Sérgio Moro e MBL num mesmo navio, cara, esse navio não parte não, porque esses caras se traem assim, né? Fácil demais. Pedindo que o ex-presidente seja julgado por conta de suas ações durante a pandemia. De acordo com Jamil Chad, jornalista brasileiro que é referência na cobertura de política internacional, o Tribunal de Haia tem dado sinais claros de que aceitará pelo No mesmo submarino. Esse Jamil Chad, né, o cara que foi na China e escreveu uma matéria falando que estava surpreso com a quantidade de câmeras que tinha na China, sendo que a capital com mais câmera no mundo chama Londres e ele nunca falou nada parecido assim, né? pelo menos as denúncias que tratam do extermínio indígena. Prova disso é que no início de maio, pela primeira vez na história, o Brasil recebeu a visita de uma representante da ONU que tem como atribuição investigar riscos de genocídio entre uma população. A queniana Alice Wairimu Nderitu ficou 10 dias no país. No ano passado, o Tribunal Permanente dos Povos já chegou a condenar Bolsonaro por crimes contra a humanidade cometidos durante a epidemia global de Tribunal Permanente dos Povos? Covid-19. Essa decisão, no entanto, é apenas simbólica, sem consequências práticas. Ainda assim, ajuda a ampliar a pressão internacional. Embora um processo no Tribunal Penal Internacional ainda possa levar anos para de fato significar um risco de prisão para o ex-presidente, é mais um dos perigos que seguem bafejando em seu cangote. E não é um perigo pequeno.
Sejamos pacientes, pacientes e perseverantes. Cara, que página terrível da nossa história, né? Como é que nós, como nação, somos capazes de eleger uma figura como essa? É triste quando a gente para pra pensar, né? É triste.